Fala mestres, tudo bom aí? Vamos fazer uma aula aqui rapidinho, uma aula preparada para vocês entenderem as métricas que a gente utiliza para verificar se as campanhas no Facebook, que a gente chama de Facebook Ads, se as campanhas estão de acordo com o retorno esperado. Então, essa aula é muito importante para a gente entender os indicadores que a gente vai ter que acompanhar para saber se a sua campanha está indo bem ou não e o que você tem que melhorar. Então eu vou dar uma olhada aqui na minha outra tela e você me acompanha aí com a setinha. Vamos lá, aqui eu estou, que é o nosso assunto de outra aula, né? Aqui é o Business Manager. Então em outra aula eu explico para você o que é esse Business Manager e como você faz efetivamente uma campanha no Facebook. Essa aula aqui eu quero te explicar sobre as métricas, sobre os indicadores. Então vamos lá, vamos olhar comigo aqui. Então esse aqui é um relatório que eu chamei de relatório A1. Significa que você pode criar relatórios e você pode dar nomes a esses relatórios. Esse relatório meu está bem completo. Então nesse relatório nós temos aqui na primeira medida, a gente chama esse indicador de impressões, né? Então você está vendo aqui que eu estou vendo de outubro de 2020 a 31 de maio. Eu peguei um range bem grande assim para a gente poder pegar bastante dado, né? Essa campanha que eu estou mostrando para vocês chama DocsBI, é uma campanha de teste que eu estou usando aqui para a aula. E ela está com esse tubo de ensaio aqui do lado porque ela está fazendo um teste AB com os grupos de anúncio. Tá? Isso eu vou explicar em outra aula, né? Isso a gente explica na aula de anúncio no Face Ads. Então vamos lá. O que são impressões? Impressões são toda vez, né, é contado uma vez a cada aparição do seu criativo, né, do seu banner na frente da pessoa. Isso o Facebook chama de impressão. Aí ali do lado você já tem o valor dessa impressão. O valor por 1000. Então quanto está saindo aparecer para 1000 impressões? Imprimir o meu banner, o meu criativo 1000 vezes. R$ 34,56. Qual é o alcance? Então a minha impressão é 91 mil, só que eu tenho um alcance de 39.112. O alcance é quantas pessoas foram alcançadas pelo meu anúncio, pelas minhas impressões. Então você está vendo que são menos pessoas que impressões. Isso significa o quê? Significa que a mesma pessoa está vendo o mesmo anúncio mais de uma vez. Isso que eu acabei de falar chama frequência. Então você dá uma pulada aqui, você vê aqui nessa coluna frequência. A frequência dessa campanha está em 2,33. Se tivesse em 1, significa que cada pessoa estaria vendo uma vez só o meu anúncio. Só que a gente descobriu que isso não é efetivo. Uma vez só, você está perdendo venda. Então, 2 vezes tá bom já. Então a pessoa vê uma vez seu anúncio e qualquer outro dia ela vê de novo. Ela é impactada 2 vezes. No meu caso, está impactando até 33% a mais do que 2 vezes. Está impactando 133% as pessoas. Então existe 33% que estão vendo 3 vezes o meu anúncio. Beleza? Então vou voltar aqui. Se eu tenho um alcance de 39.112, o meu custo aumenta por pessoa. Então aquele custo primeiro lá é por impressão e o meu custo agora é por pessoa. R$ 80 por 1000 pessoas. 8 centavos por pessoa. Esse custo é alto. Esse custo aqui é porque o meu público é um público bem nichado, que a gente chama, é um público específico. Então o custo por pessoa vai ficando alto. Se você começar a anunciar, você vai perceber que se você pegar um público, por exemplo, homens de 25 anos até 60 que moram em São Paulo, você vai pagar aí metade, menos, muito menos, vai pagar R$ 20
por 1000 pessoas, R$30. Eu estou pagando 80 porque eu estou colocando um público mais específico. Isso dá 8 centavos por pessoa. Então vamos lá. Agora a gente já vai para resultado. Então, essas pessoas, essas 39 mil pessoas, elas me deram aqui 2.615 cliques nos meus anúncios. Só que às vezes a pessoa ela clica 2 vezes, as pessoas. Então nesse caso aqui, realmente está para a pessoa, as pessoas estão clicando mais de uma vez. Então eu tenho 2 medidas. A primeira medida, os cliques totais, que ele chama de clique todos. E a segunda medida, cliques no link único, que é o que vale para mim. Então, cliques no link único está dando 1.261 aqui no meu relatório. Isso significa que de 39.112 pessoas, somente 1.261 cliques únicos que eu tive. Aí a gente chega na marca do CTR, que é o Click-Through Rate. Significa o quê? Quantas pessoas viram meu anúncio e quantas pessoas clicaram. O meu CTR está dando 2,87. Ele está baixo, a gente tem que lutar para chegar no CTR aí de 5%. Então eu estou ainda nesse caminho. Esse caminho, como é que você faz? Você tem que ir testando o público. Então você testa público e você testa também o banner, a cor do banner, o que está escrito nesse banner, o criativo. Isso a gente pode explicar lá na outra aula. Passando do CTR, a gente tem o CPC, que é o quê? É o custo por clique. Então, se aquelas pessoas viram meu anúncio e 1.261, né, ou 2.615 pessoas clicaram, tiveram, né, 2.615 cliques, quanto que eu estou pagando por clique? Estou pagando R$1,21 por clique. Quando você está anunciando no Face, que automaticamente é no Instagram, você não paga por clique, você paga por 1000 visualizações. Só que a gente consegue fazer a conta por clique, porque você vai ter clique nesse anúncio. Então, por mais que você pague por visualizações, você consegue ver quanto está custando o clique. No meu caso, está o valor bom, 1,21 centavos. Vamos lá. Visualizações de página. Então, aqui que está a nossa primeira perda, né? A gente já tem uma perda aqui pelo anúncio. Se o anúncio for ruim, as pessoas não vão clicar no anúncio. Então, isso é uma perda. A segunda perda é o seguinte, 1.261 cliques únicos e somente 519 pessoas chegaram na página de destino. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou perdendo gente. Quer dizer que a pessoa clicou para entrar na minha página, para saber mais sobre o meu produto, só que a pessoa não chegou lá. A página não abriu, ou demorou muito, ela desistiu. Né? Isso eu chamo de landing. Então aqui do lado, pouso, né? tem uma métrica que é chamada landing, que no meu caso está dando 41%. Significa que eu estou perdendo 60 ou 59, né? 59% das pessoas que clicam no meu anúncio não chegam na minha página. É bastante gente, né? E então 519 pessoas entraram na página, visualizaram a página. Aí eu tenho aqui os resultados. Como é que funciona o resultado? 519, né? Somente 68 vendas. Então eu tenho aqui 68 vendas realizadas por 519 pessoas que caíram na página. Ou seja, eu tenho uma conversão de 13%. Tá boa a conversão. Então o meu land não está ruim, né? Tem que ser acima, tem que ser próximo a 50%, ele está chegando lá. E a minha conversão, quer dizer, a pessoa que viu minha página, 13% estão comprando. Então no comércio eletrônico o pessoal fala que acima de 3%, 5% já está bom. Então se eu estou com 13%, está bastante bom. É um valor bem legal.
Aí chegando aqui, nós temos o final. Quanto que, se eu vendi de 68, quanto que custou, né, cada resultado? 46 e 36. Qual o valor faturado? Qual o valor que eu gastei? Qual foi o retorno absoluto? E o retorno em porcentagem. Tá? Então esses valores estão bons, bem bons. E aqui no final o truque, né? Você ainda tem que monitorar o que? O salvamento da publicação e o compartilhamento. Salvamento significa que a pessoa guardou para poder ver depois. Então você vê que está alto. 211 pessoas salvaram o meu anúncio, né? Lá no Instagram, lá no Face. Então, porque só tive 68 vendas? Significa que eu ainda perdi 140 vendas. Tem pessoas que queriam, ainda tinham interesse, pelo menos, né? Então esse salvamento a gente usa para uma campanha que a gente chama de remarketing. É uma campanha que vai pegar esse pessoal que salvou e vai mostrar de novo o anúncio, que pode até ter um outro criativo, um outro texto. E compartilhamento significa que tem pessoas que acharam interessante o anúncio. Assim, para outras pessoas. Então compartilharam. Acharam o assunto bom. Significa também que a sua abordagem está boa. Se ninguém compartilhar, quer dizer que ninguém achou interessante. Então esses números estão bons. Tem que arrumar bastante aqui a parte do landing e injetar mais dinheiro. Quando você injeta o dinheiro, ele vai aparecendo para mais pessoas e a sua maquininha vai rodando, vai vendendo mais curso. Isso aqui que eu estou falando para vocês, tem alguém aqui, algum mestre, algum professor que nunca fez e nunca viu um anúncio, né? Aqui está um exemplo. Esse aqui é o anúncio do Facebook que fica no feed. Sempre tem aqui um botãozinho para fazer alguma coisa. Aqui também aparece no celular. E esse aqui é o anúncio do Instagram, né? Você sempre tem um botãozinho aqui no feed ou aqui no Stories. Você arrasta para cima, ele te manda para um link. Beleza, pessoal? Então, esses são os indicadores importantes aí para você verificar na sua campanha de Face Ads. Depois a gente vai fazer outro sobre o Google Ads. São os dois importantes aí para anunciar. E boa sorte a todos, até a próxima aula. Valeu!